Oi, gente, o grupo é Ana Beatriz e Shakira. Nós ficamos responsáveis pelo artigo 5, que explica sobre a importância do oxigênio dissolvido em ecossistemas aquáticos. Bom, como já sabemos, a água é um elemento fundamental para a presença de vida na Terra. E mesmo que a maior parte do planeta seja coberta por água, 97,3% dela é salgada. Sendo assim, ela se torna imprópria para o consumo. A água doce, facilmente disponível, representa apenas 0,3% do volume total na Terra. Diante dessa disponibilidade restrita de água para o consumo humano e da crescente poluição que vem ocorrendo, é importante entender os processos químicos que ocorrem e como o uso deste conhecimento pode ser aplicado na avaliação da qualidade da água. O oxigênio dissolvido ele é de extrema importância para os ambientes aquáticos, porque ele promove a respiração dos seres vivos que ali existem, né? Geralmente, o estudo químico da água é dividido em duas categorias: as reações de ácido-base e solubilidade, que controlam o pH e as concentrações de íons inorgânicos, e as reações de oxidação e redução, que controlam o teor de matéria orgânica e o estado de oxidação dos elementos, que são dependentes da presença de oxigênio. Bom, o oxigênio dissolvido, propriedades e solubilidade. O agente oxidante mais importante em águas naturais é o oxigênio molecular dissolvido. A concentração de oxigênio dissolvida em um corpo d'água é controlada por vários fatores, sendo um deles a solubilidade em água, que, pelo oxigênio ser um gás apolar, com interação fraca com a água, que é uma molécula polar, a solubilidade será pequena. No controle da solubilidade do oxigênio na água, a pressão atmosférica interfere, porém a temperatura é o fator mais importante. A solubilidade do gás oxigênio na água diminui com o aumento da temperatura. Outro fator é a salinidade, que dificulta a solubilidade, porém a temperatura continua sendo o fator que mais influencia. A poluição térmica, que ocorre geralmente em usinas hidrelétricas, que ocorre assim, eles retiram a água fria do lago, do rio, né? E eles utilizam para refrigeração. E em seguida eles devolvem essa água quente, morna, né? Para a origem. Assim, altera o oxigênio dissolvido. E a grande concentração de sais e minerais, geralmente também de fontes poluidoras, alteram o teor de oxigênio dissolvido na água. O balanço de oxigênio dissolvido nos sistemas aquáticos. As principais fontes de oxigênio na água são a atmosfera e a fotossíntese, enquanto as perdas de oxigênio ocorrem pelo consumo, que acontece na decomposição de matéria orgânica, por perdas para a atmosfera em respiração de organismos aquáticos, nitrificação e oxidação química. Em ambientes aquáticos não poluídos, o material mais oxidado é a matéria orgânica, como plantas mortas e restos de animais. Este consumo de oxigênio em condições naturais é compensado pelo oxigênio produzido na fotossíntese e pela aeração que ocorre na água também quando tem o fluxo de água em cursos mais rasos. A redução do oxigênio dissolvido na água pode ocorrer por conta de um aumento significativo de matéria orgânica. Essa situação ocorre geralmente quando há o aumento de matéria orgânica ali, por conta do esgoto ou de efluentes industriais. Decomposição anaeróbica da matéria orgânica.
Quando há baixa quantidade de oxigênio dissolvido, micro-organismos anaeróbicos ou anaeróbicos facultativos, eles vão desenvolver a decomposição da matéria através do processo anaeróbico. Neste processo, o metano e o dióxido de carbono são liberados para a atmosfera, o que resulta na redução do carbono orgânico e na demanda do oxigênio dissolvido do sistema. Geralmente, esse processo ocorre em pântanos ou então em corpos d'água impactados pela poluição. As variações de perfis verticais de oxigênio dissolvido. Principalmente no verão, é possível encontrar condições aeróbicas e anaeróbicas em diferentes partes do mesmo corpo d'água. Geralmente ocorre em lagos. A água próxima da superfície ela vai ser aquecida pela luz solar, enquanto a parte mais profunda permanece fria. A água morna, sendo menos densa que a fria, ela vai flutuar sobre a camada inferior, ocorrendo assim pouca transferência de massa entre elas. Assim, a camada superior ela terá níveis mais altos de oxigênio dissolvido. Já na camada inferior, teremos condições anaeróbicas. Em sistemas naturais, esse fenômeno não ocorre durante todo o ano. Nos períodos mais frios do ano, a camada superior é resfriada, tornando-se mais densa e assim ocorre uma mistura por convecção das camadas de água. Bom, então, diante dos fatos apresentados nesse artigo, a gente pode ver que o oxigênio dissolvido ele é muito importante para os ecossistemas aquáticos. Além disso, o oxigênio dissolvido em águas poluídas por resíduos de indústria, ele é necessário para prevenir a formação de odores desagradáveis que comprometem o uso da água. Já os altos níveis de oxigênio dissolvido em águas que percorrem tubulações de ferro e de aço, ele não é muito recomendado, porque ele favorece a corrosão. As informações evidenciadas no artigo mostram como o conhecimento químico pode ser usado na avaliação da qualidade de água no ponto de vista ambiental.